Olá, meninas, tudo bem? Bom, a gente vai começar agora a nossa terceira aula de psicologia da educação e da aprendizagem, né? Em algumas universidades, essa mesma disciplina é chamada de psicologia do desenvolvimento, né? Não que seja errado do nome para o outro, mas porque a ideia é que a psicologia ela não é apenas infantil, e não só a criança vai à escola, por exemplo. Vocês também vão, né, estão aqui estudando. Então, entender também como funciona todo a psique das pessoas, ele é algo intrínseco na prática docente. Então, também preciso compreender não só como que são os meus pequenininhos, né, os meus grandinhos. Eu também preciso entender como que se dá a aprendizagem com os adultos. E isso inclui os adultos, também os mais velhos, né? Até para que possa ter mais ser algo mais significativo na aprendizagem e tudo mais, ok? Então, hoje, esse é o tema da nossa aula, né? É o desenvolvimento humano, né? Então, a gente vai entender o processo do desenvolvimento humano e como este pode interferir no processo de ensino e aprendizagem. Né? Então, a gente vai compreender as principais características do desenvolvimento humano, que são divididos em quatro tempos. Né? A gente vai ver ao longo dessa aula, quais são esses tempos. Né? Mas você já deve imaginar quais são. Né? Geralmente a gente divide em três, mas na verdade são quatro. Tá? Então, o desenvolvimento humano acontece de maneira igual para todas as pessoas, né? Depende da história do contexto de cada um, né? Duas teorias que explicam este desenvolvimento é a psicologia evolutiva e a psicologia do desenvolvimento, né? Então, o processo de desenvolvimento humano acontece somente na infância? Não, né? Esse processo ele ocorre durante toda a vida da pessoa. Então, conforme você vai vivendo, vai experimentando novas ações no seu dia a dia, você está desenvolvendo, né? Você está desenvolvendo, né? E isso é o mais importante. Boa noite, Tiene. Deixa eu ver quem tem aqui. E a Vanessa. Boa noite, Vanessa. Então, para começar, a gente vai ver a psicologia evolutiva e a psicologia do desenvolvimento. Né? Então, a psicologia evolutiva, ela tem como leva em conta as características biológicas dos indivíduos e da espécie humana. A premissa básica é a adaptação dos comportamentos atrelada à seleção natural. Então, ele está muito ligado ao modo de como nós relacionamos com o meio ambiente, né? O meio ambiente não é a natureza, gente, é o meio ambiente como um todo, né? O ambiente no qual eu estou, quais são as ferramentas que eu tenho para poder interagir com esse meio ambiente e também quais são as minhas necessidades naquele momento, né? Basta a gente ver que o Homo sapiens, lá no início, ele tinha outros tipos de necessidade, né? Essa necessidade foi evoluindo, que a gente viu aí pela Grécia Antiga, viu na época lá que seria equivalente à virada do ano zero, né? Para quem não sabe, nós não tivemos, teoricamente, nós tivemos um erro de cálculo aí na idade correta de Cristo, né? Ele teria não nascido no ano 1, o ano zero, nasceu no ano menos, ano 6 antes de Cristo, né? Então, havia uma necessidade naquele momento, depois houve uma necessidade lá na Idade Média, mas outro tipo de necessidade evolutiva na Idade Moderna, lá no início da Idade Contemporânea, que era lá na Revolução Francesa, que era diferente da nossa necessidade ambiental no século passado, que é diferente de hoje. Então, isso tudo vai levando em conta como que é o nosso desenvolvimento. Além disso, conforme a gente vai nascendo, vai criando outros genes no nosso DNA, né? Vão evoluindo, a gente começa a se tornar imunes ou adaptado a determinadas coisas.
Outra coisa para a gente se lembrar, lá no início da evolução do homem, os homens eram peludos, as mulheres eram peludos, né? A necessidade deles era de comer, caçar, né? Inicialmente, viver em sociedade, né? E, e, e com isso foi mudando ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, uma mulher muito peluda já é algo estranho, porque a ideia da mulher é ela não ter pelo nenhum. O homem ele pode ser peludo ou não, né? Isso também vem um pouco das convenções sociais que nós vivemos, que é aceitável visualmente ou não. Então, tudo isso vai influenciar nessa que chamamos de psicologia evolutiva, né? Já a psicologia do desenvolvimento, o repertório biológico é interação com o meio social e o ambiente no qual está inserido. É o estudo científico da mudança e da continuidade de todo o ciclo humano da vida. Então, esse desenvolvimento da psicologia, eu vou entender, óbvio, da mesma forma que é com o meio ambiente, com o meio no qual ele está, eu vou entender apenas aquele trecho daquele desenvolvimento. E é algo que é mutável de geração em geração. Por isso que nós comumente chamamos de os baby boomers, depois a geração X, depois Y, geração Z, millennials, blá blá blá. Então, essa evolução do desenvolvimento, ele vai mudando especificamente com aquele ambiente no qual ele está. E geralmente acompanha todo mundo que nasceu naquele momento, né? Então, a psicologia de desenvolvimento que foi aplicada para mim lá no meu ensino, ele é diferente da que está sendo aplicada hoje. Hoje eu tenho um outro campo de visão em relação a esse desenvolvimento, né? Então ele vai estar muito mais atrelado ao ambiente onde eu estou, né? Mas ele está dentro de uma mesma geração, dentro da mesma geração, diferente da evolutiva, que ela vai evoluindo por gerações, né? Então ela ultrapassa, ela transpassa esse entendimento. Os quatro princípios fundamentais da psicologia do desenvolvimento é que o desenvolvimento ele é vitalício, né? Ou seja, ele não para de se desenvolver. Nós não paramos, né? Nós estudamos, nós procuramos saber, entender coisas e basta você ver um idoso. Até tem uma propaganda do Itaú que juntou duas senhoras para mostrar que elas são conectadas. E, de fato, a gente vai ver hoje os idosos um pouco mais conectados do que nós teríamos, por exemplo, há 3, 4 anos atrás, que era tudo muito difícil para eles, era muita coisa, que era coisa muito de jovem. Hoje a gente já vê mais o idoso inserido, não na ideia que a gente deveria ter, né? Mas a gente já vê mais eles inseridos nessa questão tecnológica, nessa revolução tecnológica que nós vivemos hoje, e ver como ela foi tão importante, inclusive, neste ano. Né? Do mesmo jeito que nós estávamos distante das pessoas, nós também estamos próximos através dessa revolução tecnológica que nós vivemos. Né? Imagina como foi isso há 100 anos atrás, né? Quando teve a gripe espanhola. Né? Como é que foi? Teve o mesmo tipo de. Foi uma pandemia igualzinho. Né? Então, hoje, como foi a nossa adaptação? Com certeza foi muito melhor do que quando aconteceu lá 100 anos atrás. Então, isso mostra que esse desenvolvimento ele pode ser, sim, vitalício. Ele não vai parar, você chegou aos 30 anos, acabou, não vou mais desenvolver isso. Vou pegar o síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. Não, não é o síndrome da Gabriela. A gente se desenvolve todo momento, até o dia que a gente morrer. E o desenvolvimento humano depende da história e do contexto, né? Então, isso vai mostrar quais são as necessidades a serem desenvolvidas, ou como ele está vivendo, o momento da história que ele está vivendo também. Então, tudo isso influencia nas nossas necessidades de desenvolvimento. Por que nós temos, então, essas idosas que está lá na propaganda do Itaú, né? Para mostrar que elas estão vivendo um momento da revolução tecnológica. Eu me lembro também, acho que uns 20, 25 anos atrás, como eu sou velho, um comercial da Arno, que era assim,
eram dois jovens, eles não sabiam como lavar um copo de liquidificador. Nossa, não sei como é que lava, tem que tirar, porque antigamente, para quem lembra, né, esse meu liquidificador não tira, é fixo, né? Mas antigamente a gente desrosqueava o liquidificador para limpar, né? E de um tempo para cá, isso já deixou meio de ser desuso, né? Especialmente porque antigamente essa parte de baixo era muito mais plástico e o copo era de vidro, né? Depois passou a ser de plástico, mas manteve o mesmo conceito, enfim. Só que como é que foi lá mostrar isso, né? Que a gente está acostumado, o jovem está acostumado a dissociar, ué, como é que faz para limpar, lavar, blá, blá, blá. Aí levantou uma senhora e faz assim, clique. Era até o nome, acho que da linha do liquidificador, a Arnoclick, uma coisa assim. Eles falam, nossa, e é velha. E ela vira assim, sou velha, mas não sou burra, né? Então, isso para mostrar que isso vai também depender do contexto de onde a gente está vivendo. Quais são as necessidades? Por que os idosos hoje conseguem fazer? Acho eu, não sei se vocês conhecem, mas eles conseguem se dar muito bem com o WhatsApp, com áudio, e até mesmo gravando, fazendo videochamadas. Porque houve uma necessidade para isso, né? Então, não é porque eles aprenderam, porque foram forçados. Eles sentiram necessidade de aprender. Hoje é quase uma necessidade. O celular é uma extensão do braço, né, da mão. É a mão mais o celular. Se a gente for puder fazer uma pictografia nossa, é justamente isso, a gente com o celular. Então, a gente vai. Essa adaptação deles para isso mostra que hoje existe essa necessidade, e não era uma necessidade, por exemplo, não era tão comum na época deles, né, na idade adulta, na infância deles, assim como não era na minha adolescência, nem na minha idade, na minha infância. Né? O celular ele foi parecer ser mais disponível quando já tinha uns 18 anos, né? No finalzinho da década de 90, quando se tornou popular, ficou mais acessível, né? Então, e mesmo assim era algo assim que era caro até mesmo para ligar e tudo mais, né? Então, ele só reproduzia o telefone, era quase igual a isso aqui, ó, igual meu telefone. Era igual a isso aqui, você mandava mensagem, às vezes nem mandava mensagem, as pessoas ligavam, né? Apesar de ser caro, mas ligavam. E depois, com os smartphones, houve uma certa demora, né? Porque, afinal de contas, as teclas físicas deixaram de existir e havia uma necessidade de interagir com uma coisa que era muito pequena, né? E agora estão redescobrindo isso como forma de integração. E o desenvolvimento ele é multidimensional e multidirecional. Então, ou seja, esse desenvolvimento ele não é uma coisa que é só uma linha reta. Ah, vou aprender isso, acabou. Não, eu vou aprender em formatos, em diversos formatos e de diversas direções, né? Então, por isso que ele é multidimensional e ele é multidirecional, né? Então, eu não preciso seguir um único caminho para aprender. Por exemplo, a criança, quando ela pega um celular, ela não lê o manual, não. Ela simplesmente pega e começa a mexer. Então, ela já tem esse entendimento da curiosidade dela e tudo mais, e ela precisa ser multidirecional, ela precisa tirar para todos os lados. Se der errado, alguém vai ajudar, ou ela mesma ajusta. E multidimensional porque ela não fica presa apenas a uma única visão, né? Ela não fica presa a um único modo de ver como funciona o celular, né? Ela vai mexendo e vai tentando desvendar, vai desconstruir aquele aparelho para poder compreender. E o desenvolvimento ele é plástico e flexível. Plástico, gente, não é prático, não é o prático, não é isso não. Plástico, que está muito ligado à questão artística. Ele é plástico porque ele tem uma certa dose artística mesmo. Ele é algo que precisa ser apreciado, algo que precisa ser compreendido. Então, como uma imagem, como um quadro, né? Uma arte plástica, né? Você está vendo uma arte visual, uma arte plástico seria mais ou menos um quadrinho assim, né? E você vai lá, analisa, olha, tenta entender, compreende. Ele é uma obra de arte, né? Ele é flexível porque, como eu até disse agora há pouco da questão do celular, o desenvolvimento ele permite você errar e continuar de um certo ponto, ou o mesmo desenvolvimento ele não precisa ser
igual para todo mundo, cada um vai ter as suas necessidades e formatos para aprender, né? Então, por isso que ele é flexível. As principais fases do desenvolvimento humano, né? A gente pode dividir isso em quatro, né? Que é a infância, depois a adolescência, a idade adulta e a velhice, né? Como é que é feito? Primeiro, a concepção, a gestação e o parto, propriamente dito, né? Então, para a ciência, você existe depois que nasce, né? Algumas questões religiosas já dizem que é quando você é concebido, né? Até por conta da própria história da Bíblia, né? Então a gente consegue dizer que não tem como desmembrar isso cientificamente. Então, o nosso primeiro momento é a concepção, a gestação, né? E o parto, quando você é um pré-humano, né? Então você ainda não nasceu, né? Tanto que é chamado de feto, né? Antes, né? Então, você não é um bebê, você é um feto. Até o dia que você nasce é um feto, né? Aí depois a gente começa o que a gente chama de primeira infância, né? A primeira infância, que vai até mais ou menos os 3 anos, né? Os 3, 4 anos. Depois tem, que é quando ele começa a conhecer o mundo, né? Através de pequenos gestos. A segunda infância é quando começa a ter os primeiros domínios dessas dessa, né, desse momento que vai até dos 4, 5 anos até 7, 8, 9, e aí vem por último a terceira infância, né, que é a fase final, que vai lá dos 9, 8, 9 anos até os 10, ou oficialmente 12 anos, né, oficialmente é 12 anos, que é quando você já começa a compreender bem primitivamente o mundo, né? Mas aí você já ultrapassou a barreira do abstrato, né? Você já consegue entender que a Lua ela não está presa no céu, né? Ela por exemplo, ele não é um astro, esqueci o nome, é um satélite natural da Terra que gira em torno dela e tudo mais. Por exemplo, que a luz ela chega por fios, né? Ou até mesmo de outra forma, né, no caso da energia solar, né, já começa a compreender o mundo já de modo primitivo, mas minimamente. Aí vem o que chamamos de puberdade e adolescência. Né? A puberdade e adolescência ela vai acontecer na primeira metade, vai ter mais ou menos os 15 anos, que é quando começam a aflorar os hormônios, né? Os hormônios, especialmente aqueles que regulam a parte sexual, né? Vai até mais ou menos os 15 anos. Aí a gente chamamos de juventude. A juventude ela é uma pré-vida adulta, né? Quando começam a formar sentimentos mais fortes, tanto a adolescência, a puberdade e a adolescência. A puberdade, a adolescência e a juventude é quando ele começa a formar o seu caráter de modo definitivo, né? E é como vai ser visto para o restante do mundo. Então, o restante da vida dele, né? E ele começa a ter aqueles primeiros questionamentos, é o que chamamos de eu contra, né? Eu contra o mundo, eu contra os meus pais, eu contra amigos, enfim. Mas na juventude ele já começa a parar esses questionamentos, já tem os primeiros assentamentos de hormônios, né? E começa então, aos 18 anos, que chamamos de vida adulta jovem. A vida adulta jovem são os 20. São os 20 anos, né? Dos 18 até os 20, até os 30 anos, né? Que é quando ele começa já a ter aquela necessidade, né? Teoricamente, aquela necessidade de começar a ser muito mais independente, que já começou lá na adolescência, né? Ele quer, tanto é eu contra, né? E começa a também querer a aflorar mais aqueles instintos animais de querer procriar, né, de ter família. Hoje é mais, hoje é mais assim, vamos curtir a vida, livem a vida louca, né, mas e vem a vida adulta média, que é a partir dos 30, a gente vai dos 30 até mais ou menos os 45 anos, né,
A vida adulta média já vem aquele começo de desgaste da vida adulta. É quando a gente fala assim, já estou com dor nas costas. Que é onde eu me encontro hoje. Por exemplo, na vida adulta média, né, que já é depois dos 30, e vai até mais ou menos os 45 anos. E logo em seguida vem a vida adulta tardia, né, que é o final dessa vida adulta, quando de fato as necessidades já foram mudando ao longo desse tempo, especialmente da vida adulta. Ele vai canalizando muito mais suas energias para determinadas ações, necessidades deles, né? E aí vem o que chamamos de velhice. A velhice aparece hoje a partir dos 60 anos, né? E a velhice já é aquele momento que quero aproveitar a vida de modo mais leve, né? Já aproveitei, já tenho um grande capital cultural meu, é hora de eu ou repassar isso ou simplesmente viver. Só que em qualquer um desses momentos pode acontecer esse último, né? Mas esse seria o ciclo natural, né? As principais fases do desenvolvimento humano, que é a morte, né? A morte ela pode acontecer no meio de qualquer uma dessas. E aí encerra o que tem para depois, né? Mas no desenvolvimento que a gente espera como ideal vem depois da velhice, né? Quando você chega à velhice, tempos depois vem a morte, né? A morte já é a finalização, o fim do seu desenvolvimento. Quando você, como os espíritas falam, você já cumpriu sua jornada na Terra, né? Vamos agora para o nosso lar. Então, essas são esses desenvolvimentos, tá? Mas elas são divididas em 4 fases importantes, que é a infância, a adolescência, a idade adulta e a terceira idade, né? Curiosamente, por isso que eram divididos geralmente em 3, né? A infância, a adolescência, a idade adulta e a, a, a fase idosa, né? Mas elas são 4 hoje, né? Então, o desenvolvimento, vamos ver primeiro, todo esse início de desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos, né? Então, a concepção, gestação e o parto. A concepção é o momento que o espermatozoide e o óvulo se encontram e dão início à gestação. Nesse momento, nós temos o quê? O feto, né? O embrião, né? A gestação é o que chamamos de fase zigótica, é o período embrionário, ou período fetal, né? E o nascimento é o momento em que o feto é retirado do útero, né? De modo natural, né? Ah, mas a cesariana não é modo natural. Mas já atingiu a maturidade do feto, né? Então já estava naquele momento. A cesariana é um modelo para facilitar esse nascimento, né? Então, a concepção, gestação e parto, ele pode ser dividido, ele é dividido nesses 3, mas eles são únicos, né? Tanto que para a ciência, você só é humano quando você nasce, antes você é um feto, tá? Antes, deixa eu ver aqui. A Tia me disse que lembrou do começo da Arno, né, Tia? Da Arno, né? Aí nós temos o que chamamos de primeira infância, que é o momento que nasce até os 2 anos, né? Nesse momento, a gente tem 3 tipos de desenvolvimento, né? O físico, o cognitivo e o psicossocial. O físico são as habilidades locomotoras, não locomotoras e manipulativas, né? Ainda não tem a faculdade, né? As habilidades completas para se mexer, ser um sujeito autônomo. Ele está começando a fazer isso, né? Depois nós temos o desenvolvimento cognitivo, que é quando a criança, nessa idade, né, da primeira infância, ela vai construindo esquemas, a noção de permanência de objeto e início do pensamento representativo, né? Então ela não tem ideia, tanto que eu falei brincando, acho que não sei se foi na aula passada, na aula retrasada, e quando a criança você brinca de se esconder, o bebê, ele realmente acha que você sumiu, que você não está mais naquele local, né? Porque ele não vê você, né? Ele não consegue ter esse raciocínio que você está ali atrás de um pano apenas, né? E às vezes ele acha divertido que você some e aparece, ou às vezes ele se desespera, porque ele quando não vê você, ele se sente sozinho, ou seja, desprotegido, e aí ele começa a sentir o medo, que é expressado de modo oral. E o desenvolvimento psicossocial nesse momento da primeira infância é o desenvolvimento da noção do eu, tanto corporal
quanto psicológico, né? Quando ele começa a entender que ele é dependente, mas ele pode ser independente. Ainda não é, mas pode ser. A segunda infância, a gente pode, nesses três, físico, cognitivo e psicossocial, a gente pode dizer que no físico ele desenvolve a coordenação motora fina e refina a coordenação motora ampla, né? Ou seja, lembra que no início ele estava lá aprendendo a andar, a entender o corpo e tudo mais. Então, nesse momento, ele já sabe, começa a criar o seu primeiro banco de entendimento das possibilidades do corpo dele, o que, que ele pode fazer, se ele pode correr, o quanto ele pode correr, o tipo de exercício que ele pode realizar, né? Por exemplo, pegar coisa, levantar, andar, né? E ele vai entendendo que, por exemplo, a mão, ela pode segurar as coisas, né? Então ele vai também entendendo como é que é feito isso, né? Ele ainda segura às vezes a coisa com força, quebra, ele não tem noção, ele pega as coisas que joga no chão. Então, isso tudo, por incrível que pareça, aparece no momento de refinamento de coordenação motora, porque ele está testando o que ele pode fazer, né? Nesse momento. E o desenvolvimento cognitivo ele vem através da construção das representações e símbolos, né? Pensamento egocêntrico e animista e linguagem egocêntrica e socializadora, né? A construção de representações e símbolos, ela vai aparecer através de gosto disso. Então ele começa a fazer as primeiras associações, tá? Tanto que nesse momento é o melhor momento para acontecer a alfabetização, porque ele consegue entender levar, ligar uma letra a um entendimento, a um contexto maior. E assim como ele consegue já nomear de modo correto as coisas que elas são, né? Então ela consegue entender que isso aqui é um telefone, que isso aqui é um caderno, que isso aqui é um tubo de álcool gel, né? Aparece também um pensamento egocêntrico, porque é aquele momento assim, me dá, eu quero. E se eu não tenho, começo a chorar, né? E a animista e a linguagem egocêntrica e socializadora, ela vai aparecer no eu quero, eu faço, eu posso, mas é no mais eu quero, né? No eu quero, eu sou, né? E socializadora porque ele sente a necessidade de estabelecer os primeiros contatos, né? Diferentes daquele que ele já possui quando criança, né? E no desenvolvimento psicossocial, a criança na segunda infância, ela ainda tem dificuldades de diferenciar o mundo interno do externo e fantasia muitas histórias e situações, né? E essas fantasias, ela vem do repertório que ela possui, né? Que ela aprendeu, seja através de desenhos, de modo oral, do modo que ela visualiza as coisas ao seu redor, né? E o desenvolvimento social se confunde com o desenvolvimento da moral também. Por quê? Porque a criança, nesse momento, ela reproduz coisas que ela vê. E a criança, na segunda infância, eu já até havia falado isso acho que na semana passada, ela, quando vai brincar, ela externiza, ela externa o que ela pensa, né? Por quê? Porque ela não consegue é, é, ordenar a sua brincadeira sem falar. Ela precisa de algo que seja concreto. E nesse momento entre o pensamento e a fala é mais concreto, porque ela consegue ouvir, ela consegue se ouvir, né? Diferente de eu parar e pensar em algo, como nós fazemos. Preciso fazer tal coisa, eu não preciso falar em voz alta, mas eu consigo pensar e organizar as ideias. Ela não tem ainda essa capacidade. Então, tudo que ela vai representar nesse momento social, ela vai representar do que ela vê dentro da casa dela, do meio social dela. Então, por isso que esse desenvolvimento social se confunde com o desenvolvimento da moral, porque ele começa a fazer as primeiras experimentações de coisas que são válidas ou não, coisas que são feitas de modo familiar e modo mais macrosocial. Bom, o desenvolvimento da criança de 6 a 12 anos, que é a terceira infância, né? Quanto o desenvolvimento físico, eles se tornam mais altas, mais pesadas e mais fortes. Boa noite, Adriana.
né? Os meninos tendem a ser maiores e mais pesados do que as meninas dos 7 aos 9 anos. A partir daí, nota-se o desenvolvimento mais acentuado nas meninas em relação aos meninos. Eles adquirem, né, os meninos e as meninas, habilidades motoras necessárias para participar de jogos e esportes organizados. É por isso que a gente não faz muito exercício físico com a criança, né, nessa idade, né, até a partir do até o fundo um, né? Porque ela precisa ainda fazer ela entender como é que é o corpo dela, seja em peso, tamanho, né, e também das suas capacidades, né? Os marcos fundamentais da terceira infância ela vem através do desenvolvimento cognitivo, que utiliza o raciocínio indutivo, já aquele que ele consegue organizar dentro da cabeça dele, consegue já deduzir algo, ele consegue previsionar aquilo que pode acontecer através das experiências passadas, né? Então eles conseguem generalizar uma informação a partir de sua própria experiência, né? Ainda necessitam do respaldo de objetos e materiais concretos, né? Mas acontecem importantes avanços no pensamento do julgamento, no julgamento moral, na memória e na capacidade de ler e escrever, porque ele começa a entender como que é a moral, tanto socialmente como dentro da sua família. Não é porque você pensa, por exemplo, digamos que ele seja uma criança, que a família seja racista. Num primeiro momento, ele vai ter aquela reprodução da família. Só que no momento que ele tem contato com outras macro-sociedades e vê que aquele comportamento é errado, ele começa a se questionar. Então, ele começa a ter os primeiros avanços nessa questão do julgamento moral. Esse é só um exemplo. Tá? Tem outras coisas também. E em relação ao desenvolvimento psicossocial, as crianças estão construindo conceitos sobre si mesmas. Por isso, o julgamento de outros colegas, pais e professores é muito importante. Por isso que o bullying dá muito certo. Nesse momento, eles começam a se desesperar. Né? Então, eles estão em busca ainda da autonomia e mais independência para realizar algumas tarefas e cumprir regras. Por isso que dizem que eles são mais calminhos, né? Mais fácil de se trabalhar. Né? Só que é importante destacar que a viabilidade nas características do desenvolvimento estão relacionadas às experiências proporcionadas pela família, pela escola e outros ambientes frequentados pela criança. Então, tudo isso vai moldar quem ela é, né? A entrada na escola faz com que esse ambiente seja fundamental na construção da identidade, porque na escola ele não vai ter mais aquele amparo familiar que ele sempre teve até então. Então ele começa a construir um ser social, como se defender. É como se ele tivesse sido atirado a leões, né? Não são leões, mas é como se ele fosse sido atirado, até para que ele possa compreender como ele vai se relacionar com outras pessoas desconhecidas. Né? Então, até os 7 anos, as crianças brincam com jogos físicos de lutas e perseguições, até porque são imaginativos, e são sempre acompanhadas de risos e gritos, principal. Né? Até porque as crianças elas não conseguem ainda organizar as coisas na cabeça. Entre os 7 e os 11 anos, eles tendem a desenvolver mais em jogos com regras, como pique-esconde, né? Dando continuidade aos jogos de perseguição, mas agora com regras, né? E a criança sente orgulho quando vence. Pertencer a um grupo, ele faz parte da identidade dela, né? Quando ele vence, ele se vê valorizado, ele vê isso como uma forma de recompensa advinda dos seus colegas, né? E também de adultos e tudo mais. O desenvolvimento na adolescência. Antes de entrar nesse papo aqui, vocês têm alguma dúvida relacionada ao desenvolvimento das 3 infâncias? Que queiram perguntar, querem fazer algum tipo de observação antes que a gente dê prosseguimento? A Tia me falou que o filho dela tem 5 anos, grita bastante e adora brincar de lutinha e correr. Inclusive, essa brincadeira de luta, a de correr, beleza, porque ele é muito instintiva nossa, né? A gente corria muito, né, na fase pré-Homo sapiens, né?
Mas na de luta, ele já é uma forma de machismo estrutural que está sendo que é implantado na vida do menino, né? Então, é engraçado até da questão da luta, né? Porque, É que, no caso, essas crianças agora já ligam o YouTube, já sabem colocar tudo, né? Seja no computador ou na TV, no celular, eles já mesmo já sabem colocar sozinho. E tem muito. Eles gostam de ver esses YouTubers, tem jogos tal. Inclusive, nos jogos infantis tem muito disso, né? Dessas lutinhas aí, com espada, ou com essas nerfs, né? Com essas armas com esses dardos de borracha. E estimula mesmo, acaba que ele vê e ele quer, né? Imitar, fazer. Inclusive, ele vê alguns até em inglês, que o cara fica falando inglês, narrando, né, o jogo, e palavras que ele veio perguntar para falar comigo, e eu falei, mas como é que você sabe disso? Que ele aprendeu de ouvir a pessoa falar no vídeo. é porque, como eu havia falado antes, a criança ela entende mais essa questão do aprendizado, do desenvolvimento multidimensional e multidirecional, né? Porque ela realmente atira para todos os lados. Não é que a criança aprende mais rápido, não é isso. É que a criança ela não tem desejos específicos, que acontece muito com nós, conosco na idade adulta, especialmente na velhice. Né? Então, por isso que elas aprendem rápido. Mas não é que elas aprendem rápido, é porque elas não têm medo de errar. Elas entendem que o processo de errar faz parte. Aliás, eu estou redundante. O processo de errar, não, mas o erro faz parte do processo. Sim, é verdade. Aí, ao mesmo tempo que ele gosta muito disso, mas ele gosta também de brincar com a minha sobrinha e tal, que aí é uma menina, aí é uma brincadeira mais calma, já é diferente. Mas é diferente, assim, é diferente dela que tem 8 anos e ele que tem 5. Ela já é bem mais calma, já é bem mais centrada na brincadeira ali. Ele tá ali brincando, de repente passou um borboleta e já era. Aí vai sair correndo, fazer outra coisa. Eu sei exatamente como é que é. Eu sei exatamente como é que é. Alguém tem alguma contribuição? Quer perguntar algo específico? Antes de passarmos para a aborrecência, não, adolescência. Bora lá. Vamos para a adolescência. Bom, marco principal do desenvolvimento da adolescência é o que chamamos de puberdade, né? Apesar da terceira infância e até lá os 12 anos, nesse momento, no final da terceira infância, lá na terceira infância, acontece uma transição que nós chamamos de puberdade, né? Nos meninos, ele acontece dos 9 até os 15 anos, né? As meninas entre 8 e 14 anos, né? O, qual é o momento que indica o início da puberdade, né, nos meninos? É a espermarca, espermarca, né? Que é quando ele tem a primeira ejaculação dele, né? E é engraçado, é muito engraçado esse momento, que a gente está acontecendo, né? Até porque o órgão sexual do menino, né, dos homens, ele é externo, né? O órgão sexual masculino ele está todo interno, né? E o das meninas, no momento que vocês já devem saber, que é a menarca, que é quando acontece a primeira menstruação, né? Quando acontece o primeiro óvulo que chega lá no útero, né? Aí vem aquela camada, né, esponjosa, que aí começam as primeiras confusões do corpo, né? Assim como acontece também nos meninos, só que das meninas é um pouco mais, acho que um pouco mais assustador, não sei, mas deve ser um pouco mais assustador. Até porque a ideia do sangue é justamente algo que a gente está morrendo, né? Então deve ser algo muito, vocês que vão poder dizer, afirmar, mas deve ser algo muito estranho, né? A puberdade tem como desenvolvimento
sexuais primárias, né, que são ligadas à reprodução, o desenvolvimento das características sexuais secundárias, que é a diferenciação entre os sexos. Essa diferenciação entre os sexos, gente, ela é muito delicada, né? Esse tema é muito delicado. Né? Por quê? Porque a gente tem duas ideias de sexo. A primeira é aquela que a gente aprende com os pais, né? E com a sociedade em si, que é aquele sexo biológico, que só existem machos e fêmeas, né? A gente hoje já entende que não é bem assim, né? A gente é muito mais complexo, mas ele ainda não está associado nesse início da puberdade, né? Isso acontece até mesmo antes. Posso dizer para vocês, eu me descobri gay aos 6 anos, né? Não é que eu comecei a fazer sexo aos 6 anos, é isso. Mas eu descobri que eu tinha algumas diferenças em mim, né? Inclusive do que dava prazer em fazer. Eu adorava, por exemplo, Tieme, você falou seu filho brinca muito de luta, mas não entenda isso mal. Eu gostava de brincar de luta porque eu adorava ficar agarrado nos meninos. Mas isso era eu. É óbvio que cada um vai ter essa experiência diferente. Isso não quer dizer que todos os meninos terão prazer em agarrar. Eu tinha muito. Eu gostava de ficar agarrado nos meninos. Então, mas tem essa necessidade de diferenciação entre o sexo. Começa a ter as primeiras confusões que a gente vai ver lá na adolescência. E os hormônios, né? Que é o que vai levar a ter espermarca e a menarca, né, que traz o papel fundamental nas transformações físicas e biológicas da adolescência, quando a menina começa a ter o aumento dos seios, né, começa também a aparecer os primeiros pelos, tanto nos homens pubianos, tanto nos homens quanto nas meninas. Os meninos ainda tem aquela questão da barba, né, que é quando ativa, né, a testosterona, né. Na adolescência, né, que aí já vai pegar não só a adolescência quanto a juventude, né? Apesar daqui da juventude estar na idade adulta, ela aparece através do desenvolvimento social e emocional, né? Mas também tem o desenvolvimento cognitivo, né? Só que ao invés de nós termos aquele desenvolvimento, apesar de a gente não ter mais aqueles desenvolvimentos físico e psicossocial, ele vai se separar, né? Esse psicossocial passa a ser só apenas social e emocional, e não tem mais o físico, porque teoricamente ele já atingiu a maturidade de conhecimento do corpo, né? Então, no desenvolvimento social e emocional, ele segue em busca da autonomia, da confluência com os pares e da independência de pensamento na família. É aquele momento que eu falo do eu contra, né? Já o desenvolvimento cognitivo, ele de fato ainda aparece na adolescência, mas é a última parte, né? A última vez que ele vai ter esse desenvolvimento, né? Porque ele atinge a última etapa, né? O julgamento moral passa a ser feito em função de princípios e valores, já que que o desenvolvimento cognitivo nesta fase permite a abstração e o uso do raciocínio dedutivo, né? Ou seja, ele consegue de fato pensar e analisar os fatos. O desenvolvimento na fase adulta, né, ele vai englobar a juventude, né, apesar que a juventude ainda acha que está lá na adolescência, que é a metade da final da adolescência. A juventude é dita entre os 18 e 25 anos biologicamente falando. Ele busca pela autonomia, independência e responsabilidade. É o ápice do desenvolvimento das estruturas físicas, cognitivas e morais. É quando já forma de modo, digamos assim, quase que definitivo. Né? O desenvolvimento físico vai se dar das meninas aos 18 aos meninos aos 21. E ele vai aparecer com um culto ao prazer e ao corpo. Prazer é realmente aquilo que a gente está falando, do prazer mesmo. Da coisa do mesmo. Né? E do corpo, da necessidade de ter aquele corpo socialmente aceito. Né? É quando também dá aqueles primeiros bons que a gente começa a ter aquele assim, precisa emagrecer, precisa engordar, precisa ser mais alta, precisa ter uma boca maior, né? E o desenvolvimento cognitivo, nesse momento, é o pensamento abstrato e a própria criatividade. Ele consegue, de fato, assim, transcender, né, a sua criatividade. Ele consegue puxar
usar de modo completo o seu cérebro e sua criatividade. No desenvolvimento social, ele é focado na relação com os pares, né? Ou seja, ele precisa ter aquele estabelecimento das amizades, né? Também com um relacionamento amoroso, mas é muito mais com a questão de amizade, estabelecimento de relações, né? E também tem a parte da autonomia do pensamento, né? Ou seja, ele já consegue ter aquela sua própria opinião, ele consegue formar a sua opinião, tecnicamente, né? Então, aí nós temos o desenvolvimento afetivo, né, que é o emocional, já separa do social, né, que é todo influenciado através dos hormônios, né, e também a questão da coisa, né, que a gente vai viver aquela coisa mais passional, né, do que a gente sente vontade. Bom, e para terminar isso aqui, antes de ir para a terceira idade, nós temos o que chamamos de vida adulta, né? A vida adulta tem, como eu falei, a média, que eu esqueci a primeira já. Né? A vida adulta jovem, né? A vida adulta média, a vida adulta tardia, né? Ela também recebe outros nomes, né? A vida adulta média, ela vai dos 20 aos 40 anos, né? E ele traz o desenvolvimento físico, é chamado de inicial. Traz o desenvolvimento físico e a saúde estão no auge até os 35 anos, né? Mas a gente pode dizer que até os 30 e tudo mais. Né? Mas hoje a gente já até vê mulheres com 40 anos, homens com 40 anos, quarentões, assim, quarentonas já ainda no auge, né? Aí a gente entra o que chamamos de intermediária a vida adulta, que vai dos 40 aos 65 anos. E perpassa o aumento da expectativa de vida da população. Por quê? Porque antigamente tinha até uma reportagem, acho que de 1900 e bolinha, mas muito antiga, acho que 100 anos atrás, que o ônibus atropelou uma velhinha de 42 anos. Uma velhinha de 42 anos, gente. Imagina, eu vou fazer 40 daqui a alguns dias. Imagina uma velhinha de 42 anos. Então é quando ele já ultrapassa o que seria a expectativa de vida, né? No Brasil, se eu não me engano, a expectativa de vida está em 72 anos. Deixa eu ver. Mas se eu não me engano, tá em 72 anos. Não, mudou. 75 anos. Quase 75 anos e meio. A expectativa de vida no Brasil, né? Eu lembro, assim, quando eu era criança, uma mulher de 40 anos era... Tá baixinho, Nossa! Tiene. Peraí. Tá melhor? Nossa, tá bem baixinho. Ué. Dá para ouvir melhor? Ou não? Mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Fala para ver se melhorou. Tá me ouvindo? Ih, tá bem baixinho. Deixa Acho que eu alguém deve ter me ligado. de Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ninguém me ligou. Que estranho, ficou bem baixinho. Para mim ficou baixinho, mas pode falar, escuta. Não, você comentou sobre a reportagem, eu lembro de quando eu era criança, uma mulher de 40 anos era, hoje, uma de 60, que a gente considerava, assim, eu lembro e falei assim, nossa, 30 anos já achava já velha, 40, então, para mim era idosa, naquela época, assim, a gente comentava, e eu lembro muito, assim, das mães dos meus amigos, que, naquela época elas deviam ter uns 30 anos, 30 e poucos, mas, assim, mudou muito, visualmente, roupa, o jeito, tudo, não tem nada a ver com as mulheres de 30 de hoje. É verdade, realmente, até eu me lembro também, né?
A ideia era justamente que a pessoa estava já bem no fim da vida, mas é porque a expectativa de vida da população ela era muito baixa, né? Acho que, se não me engano, na década de 30 era 45 anos mesmo. Por isso que é uma velhinha de 42, né? Então, por isso que a gente, eu vi, eu achava, gente, eu tô acabado, então eu sou um velhinho. E aí, tem a vida adulta final, né? Que já vai coincidir muito mais com a terceira idade, né? Que é de 65 anos da morte, que são as primeiras, é, as primeiras marcas são as perdas sensoriais, né? As físicas e motoras e cognitivas que são bastante visíveis e previsíveis até, né? Por quê? Porque ele não se torna tão ágil como era antes, né? O idoso, por mais que ele se continue muito ativo, ele vai tendo essa perda bem, bem, bem perceptível, né? Tanto que quando a gente fala assim, nossa, fulana tem 70 e poucos anos, 80 e poucos, mais lúcida, é realmente algo para se comemorar, porque a ideia é que justamente nessa idade ele já não tenha mais toda essa lucidez, né? Ela pode reparar que geralmente eles são mais frágeis, né? Mas eles estão lúcidos, mas são frágeis. Claro que não podemos generalizar, porque afinal de contas eu também assisto o Globo Repórter e já passou várias vezes os idosos se exercitando, continuando com a vida muito mega ativa, mas é óbvio, se você comparar com o que acontece, que ele poderia ter feito aos 20 e poucos anos, não é a mesma coisa, mas continua tendo a mesma vida ativa e seguindo. Feliz seria se pudesse manter tudo isso, né? Uma coisa que eu vou lembrar é que a minha mãe, pouco antes dela falecer, ela perdeu a visão, né? E foi decorrente da diabetes, né? E ela ficou muito depressiva, né? Porque ela era uma mulher muito ativa. E perder a visão é você entender que vai, num primeiro momento, você ficar muito dependente de alguém, né? Até porque você precisa chegar, fazer as coisas, e ela é uma pessoa extremamente ativa, né? Então, é aí que aparecem as questões das perdas sensoriais, né? Como isso também pode influenciar muito, 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 muito. Dúvidas? A Vanessa falou, a Vanessa falou que tem 35, porque dela tem 20. Ela tem 36, porque dela tem 20. Imagina eu daqui, nem sei, daqui uma semana, daqui a 10 dias eu faço 40. Eu tô idoso. Já até troquei o fígado. E olha que eu nem bebia. O desenvolvimento na terceira idade, né? O final da vida adulta, ou a velhice, ao contrário do que costuma se pensar, o indivíduo adulto e idoso também se desenvolve, é óbvio. O desenvolvimento humano, ele é um processo que ocorre desde a concepção até a morte, né? A, é importante frisar essa questão da concepção, é que no primeiro momento, antes dele nascer, ele é um feto, tá? Ele é um embrião. Começa com um embrião, vira um feto, ele vira humano quando nasce, né? Mas na vida adulta final, a velhice, acontece, como eu falei, as perdas sensoriais, físicas e motoras, né? E são bastante visíveis e previsíveis, né? Na vida adulta ou velhice, o treinamento das capacidades físicas e cognitivas durante a terceira idade são importantes para e minimizam as perdas, promovendo a manutenção da saúde física, cognitiva e a emocional. Por isso que tem muitos grupos de terceira idade, para que eles consigam manter-se ativos, né, de uma forma ou de outra, né? Seja ele de ginástica, seja ele de, sei lá, de grupos de leitura ou até mesmo de trabalhos manuais, que é para justamente continuar estimulando o cérebro dele, para não estacionar. Porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai se sentindo mais cansado e a gente quer mais sossego. Só que quando está sossegado,
Né? Não é que mente vazia, oficina do diabo, não. É que quando está sossegado, a gente começa a perder alguns livros desses bancos capitais, porque tudo na nossa vida são treinos, né? Então, quando você não realiza mais aquilo, você vai perdendo as habilidades, né? Os desafios é a adaptação às novas condições do corpo, as responsabilidades com a chegada dos netos, das netas, né, dos genros e noras, aumentando a extensão da família e saber lidar com as perdas, né? Porque é algo que a gente não sabe, né, fazer, mesmo muito menos idoso, o idoso já começa a ficar mais conformado, né? Mas na idade adulta e na infância a gente não consegue assimilar muito bem. Essas perdas justamente são as perdas dos estabelecimentos sociais, são os amigos, até mesmo um ente querido da família e tudo mais. Ele começa a se sentir um pouco deprimido, né? Porque existe aquela questão da ausência, ela, apesar de sentir em qualquer idade, ele acaba perdendo muitos, né? Então a ausência, a sensação de ausência vai aumentando para o pessoal mais velho, né? Então, por isso que para eles a gente tem até a questão mesmo da educação de jovens e adultos, até para quem não conseguiu concluir, né? E na educação de jovens e adultos, a gente tem que pensar no grupo, não considerar apenas o conteúdo a ser ministrado, mas também as características cognitivas, físicas e socioemocionais deles, né? Além do EJA, tem o que chamamos de faculdade da terceira idade, né? Eles aprendem matérias mais humanísticas, né? Para poder manter o senso de reflexão deles ativos, né? A viabilidade das características e a necessidade de incluir todos os indivíduos em um mesmo grupo, ele sempre deve ser considerado como um desafio, porque o idoso, assim como a criança pequena, eles também se desinteressam muito rápido. Da mesma forma que eles se interessam, também se desinteressam por conta de cansaço. E o cansaço não é apenas físico, pode ser mental também. E também por entenderem que existem algumas responsabilidades que eles acham que precisam ser agregadas a eles, né? Por isso que tem a questão dos netos, do genro, da nora, né? Então, é necessário, especialmente para esse pessoal, né, propor atividades em subgrupos que incluam alunos que sabem, por exemplo, ler e que não sabem ler, né? Por exemplo, no caso da educação de jovens e adultos, porque eles vão se auto-auxiliando com a visão deles, né? E a gente sempre precisa definir muito bem nesses grupos qual vai ser a idade, a faixa etária que vai ser atendida, né? Basta ver que num EJA, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, quando tem muito idoso na sala, eles ficam com raiva quando tem alguém mais novo, porque eles acham que vai dispersar muita aula, que eles não são comprometidos. E a gente tem que entender que é uma integração social, né? Fazê-los entender, né? E a gente precisa sempre lembrar de considerar as características que cada indivíduo possui e do que ele é capaz de realizar nesses momentos de revitalização da mente, né? Então, gente, não é formal, não. Sabe o que eu passo no rosto? Raiva. Eu passo raiva, fico jovem, mas faço 40 anos já primeiro. Passo raiva, é ótimo. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre psicologia da educação e da aprendizagem. A gente viu, para finalizar, que o aprendizado ele nunca acaba. Tanto que quando a gente fala que um idoso está indo à faculdade, que é uma superação de vida e tudo mais, realmente é uma superação. E é uma superação não porque ele conseguiu atingir um sonho, não, porque ele conseguiu ir contra as estatísticas, né? Ele consegue se desenvolver, de sentir prazer, de integração, de ser. Lembra da criança, que a criança gosta de vencer? O idoso vai ter a mesmíssima sensação. É que vocês não conhecem a Dona Maria, né? Ela tem no meu grupo na turma de segunda-feira, é uma senhorinha. E está fazendo pedagogia, né? E é o fantástico, né? Quando eu fiz letras, tinha uma senhora também.
né? Tinham várias senhoras. E elas falaram, eu vou dar aula, né? E eu sabia que elas não iam dar aula, né? Porque o Estado, ele meio que bloqueia algumas idades. Mas ela disse, foi e conseguiu. E isso que é o mais importante, né? É quando você consegue fazer aquilo por prazer, né? E sentir pertencente a um grupo, né? Não é porque a pessoa é mais velha ou mais nova que ela não vai aprender mais ou aprender menos, né? Ela precisa ser entendida que é um ser em desenvolvimento e que vai sim ter capacidade de aprender até o finalzinho da sua vida. Tá aí a Cora Coralina, que é uma grande poetisa brasileira, o Ariano Suassuna, lucidíssimo até o final de sua vida, o próprio Zé Saramago, né? Zé Saramago, o escritor maravilhoso, né? E, e também eu me lembro muito, se quem puder colocar, pesquisar no Google, a Bruxa da Cracolândia. Ela não foi minha aluna, ela não foi minha aluna, mas ela estudou onde eu trabalhei como supervisor pedagógico, no CIEJA, né, chama SESEC, em Minas Gerais, né, que seria equivalente ao CIEJA. E ela era uma senhora e conseguiu vencer as drogas e deu prosseguimento, é formada em teologia. É um motivo de orgulho. Não só para mim, para todos os profissionais que trabalharam perto dela, até mesmo assistentes sociais que apoiaram ela na luta contra os vícios e tudo mais. E ela sempre viveu na rua. E era uma senhora. Então, por isso que a gente nunca deve desconsiderar ninguém pela idade, né? Só tem que adaptar, tá bom? Vocês querem complementar, falar algo? Ô, Lucas, só aproveitar para falar Eu sobre tenho o, aqui que para mim ficou muito, muito baixinho. Fala. falar sobre o trabalho, Ah, que agora eu estou sem grupo, que ia fazer com a Carol, e a Carol agora está no 100%, né? Mudou. uhum. E, bom, falar com as meninas aí, se alguém tiver vaga, porque tem que ser pelo menos duas, né? Não pode fazer sozinho, eu acho. Acho que é de 2 a 7 pessoas, se eu não me engano, para fazer o trabalho. É, Opa! eu sabia que isso não ia dar muito certo, mas tudo bem, vamos lá. Olha só, realmente tem que ser feito de pelo menos de duas. Ué? Ah, eu saí aqui. Cadê? Vamos ver aqui. Peraí que eu saio. Voltei? Voltou. Voltei. Realmente tem que ser feito de 2 a 7 pessoas. Pode fazer? Pode. Mas a ideia é que vocês façam em conjunto. Então, pessoal, quem não atingiu 7 pessoas, acolha TM. Acolha. Olha lá. Ah, mas Larissa, o seu grupo é o grupo do primeiro ano, primeiro semestre. Não dá, tem que ser o grupo do segundo. Tem que ser Bom, o mas grupo do aí depois eu segundo coloco lá semestre. no grupo, aí eu vou vendo durante a semana aí. Qualquer Então coisa tá. eu faço sozinha, se não der, não tem problema. Mas, meninas, se alguém souber aí, não esqueçam de mim. Então tá ótimo, pessoal. Então quem puder, por favor, inclua a TM. Tá bom? Mas se não tiver grupo, TM, pode fazer sozinha. A gente não recomenda, mas pode. Pode ser postado antes da data, Larissa, o trabalho. Tem que ser postado até aquela data. Só isso, gente. Vamos botar aqui de novo.
Pronto. Então, gente, só isso. Só Boa isso. semana para vocês. Na semana que. Não, semana que vem é aula 4, né? Então tá. Então é isso. Tchau para vocês. Qualquer coisa vocês postem lá no grupo. Conforme for, eu vou responder. Tá bom?